Se o planeta virasse um deserto, você conseguiria sobreviver só com ar? Você não sabe, mas um tipo de besouro consegue. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo já não têm acesso à água potável. Em muitos lugares, mulheres e crianças precisam caminhar longas distâncias para encontrar água e carregá-la de volta para casa. Mas a descoberta de um besouro do deserto que obtém água da umidade do ar inspirou os cientistas a criar um nanomaterial que literalmente colhe a umidade do ar. A invenção poderia aumentar os estoques de água nas regiões mais secas, disseram os especialistas, e um equipamento específico poderia ser usado para controlar precisamente o fluxo de pequenas quantidades de fluidos de água. Os besouros da espécie Stenocara gracilipes vivem no deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas do planeta, localizado na costa sudoeste da África. O lugar possui chuvas escassas e imprevisíveis e nenhum rio aos arredores. De manhã, uma neblina passa pelo deserto da Namíbia. O besouro Stenocara gracilipes, também conhecido como besouro da Namíbia, aproveita essa oportunidade passageira e se posiciona contra o vento exatamente na inclinação correta para interceptar a brisa que vem do mar. Mas como é que o besouro da Namíbia consegue adquirir a água do ar que está na forma de vapor d'água? Quando a densa neblina surge vinda do Oceano Atlântico, o inseto escala até o topo de uma duna e se apoia na cabeça, empinando seu corpo para a brisa. Saliências em sua carapaça são compostas de uma substância hidrófila, isto é, que atrai a umidade. A umidade se acumula e se condensa, formando gotículas cada vez maiores. Daí, a gravidade entra em ação e, com a ajuda de cavidades que repelem a água localizada entre as saliências, as gotículas de água se juntam em protuberâncias lisas da carapaça, até que escorrem por canaletas impermeáveis dotadas de protuberâncias ainda menores, que conduzem a água pela carapaça do inseto até sua boca. Essa habilidade inspirou tecnologias como o banco de orvalho, que transforma vapor d'água em líquido em regiões áridas. Foi pensando nisso que pesquisadores e cientistas começaram a desenvolver uma forma de equipamento similar ao exoesqueleto do besouro da Namíbia, para funcionar como um coletor de água potável em regiões desérticas e com escassez de água doce. Andrew Parker é um dos pioneiros no estudo do besouro e de como sua carapaça pode ser usada para inspirar designs de captação de água. Ele foi pesquisador do Natural History Museum em Londres e trabalhou na biônica, aplicando princípios da biologia a inovações tecnológicas. Embora pareça ser uma solução simples, a realização tecnológica só foi possível depois que biólogos estudaram em detalhes o besouro da Namíbia. Foi pesquisando e analisando o comportamento e anatomia do besouro da Namíbia que os pesquisadores propuseram usar um princípio similar na obtenção de água potável para consumo humano. Eles desenvolveram superfícies artificiais que imitam a carapaça do besouro, usando nanotecnologia para criar áreas hidrofílicas e hidrofóbicas, ou seja, ele deve ser construído com uma combinação de superfícies que atraem e que repelem a água. Essas superfícies podem capturar e canalizar gotas de água da umidade do ar, sendo úteis em regiões áridas. Para reproduzir esse comportamento em escala humana, os pesquisadores acharam mais eficiente usar telas em vez de uma superfície sólida, como a casca do besouro, porque um objeto totalmente impermeável cria corrente de vento que desviam as gotículas de água presentes no ar. Sheeran Chatterjee, engenheiro do MIT, Massachusetts Institute of Technology,
fez parte de uma equipe de pesquisa que desenvolveu superfícies baseadas no design da carapaça do besouro. Ele colaborou em projetos que criaram materiais capazes de condensar água do ar em regiões desérticas, com foco no uso de materiais hidrofílicos e hidrofóbicos. Segundo Chatry e seus colaboradores, que tentaram reproduzir a estrutura coletora do besouro, perceberam que aquele tipo de superfície permeável funcionaria melhor se fosse aberta. O besouro precisa beber apenas uns microlitros de água. Nós queremos capturar tanta água quanto possível, explicou Chatry. Assim, os pesquisadores do MIT nos Estados Unidos realizaram um objetivo longamente sonhado pelos moradores de regiões áridas e desérticas, um coletor de umidade do ar de alta eficiência. O coletor de umidade do ar, ou coletor de neblina, consiste em uma malha que atrai as gotículas de água suspensas no ar. Na extremidade, a malha é conectada a pequenos receptáculos, por onde a água pode fluir e ser depositada em recipientes. Nos testes de campo, a malha coletora de neblina capturou 1 litro de água por metro quadrado por dia. Mas isso não para por aí. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, também se interessaram pela tecnologia e foram mais além. De acordo com Hübner, pesquisador da renomada universidade, eles criaram protuberâncias que agarram a água com polímeros carregados, que estão cheios de poros e funcionam como um nanocapilar ou uma nanoesponja, que absorvem a água. Assim, os polímeros poderiam ser colocados sobre outras superfícies, como tecidos para coletar a água da umidade do ar. O novo material é muito mais eficiente que redes de coleta de umidade, que desperdiçam a maior parte da água disponível, disse Andrew Parker, zoólogo da Universidade de Oxford, responsável por descrever originalmente a superfície única do besouro, como tecnologia potencial para ajudar a vida das pessoas que vivem em locais desérticos. As pesquisas inspiradas no besouro da Namíbia se popularizaram e foram mais além. Evelyn Wan, professora e engenheira mecânica do MIT, liderou um grupo que criou dispositivos para a extração de água do ar, inspirados em estratégias biológicas. Ela desenvolveu um sistema de captação de água utilizando superfícies inovadoras baseadas na biologia do inseto. Ashwat Raman, professor assistente na Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, tem se concentrado no desenvolvimento de tecnologia de captação de água que imitam o besouro. Sua pesquisa envolve o uso de radiação de resfriamento para otimizar a eficiência da coleta da água atmosférica. Após estudos minuciosos sobre o besouro da Namíbia, uma empresa já está projetando e produzindo barracas que funcionam da mesma forma. Inspiradas no incrível desenho da carapaça do besouro, essas barracas podem condensar água do ar todas as manhãs e fornecer água para moradores de áreas em que a água é escassa. Uma novidade neste campo é a proposta apresentada pelo engenheiro mecânico Shin-Chun Cho-Chuan, professor da Universidade de Akron, nos Estados Unidos. Em um evento promovido pela American Chemical Society, ele demonstrou a viabilidade de uma engenhoca que promete servir para coletar partículas de água da atmosfera. Em forma de uma mochila, esse dispositivo seria capaz de obter até 40 litros de água limpa e potável por hora, mesmo em ambientes áridos. Até o momento da publicação deste vídeo, essa tecnologia ainda está sendo desenvolvida, mas é apenas questão de tempo. De acordo com o cientista, a inspiração veio de um curioso inseto, o besouro da Namíbia. Coletar a água do ar não é uma novidade. Milhares de anos atrás, o princípio já era utilizado pelos Incas, que coletavam o orvalho das madrugadas nos Andes e o canalizavam para cisternas. Mecanismos semelhantes já eram adotados há pelo menos 2000 anos em desertos do Oriente Médio.
Porém, com o avanço da tecnologia, essa realidade vem sendo cada vez mais eficiente e aprimorada. Espero que tenham gostado do vídeo. Por isso, curta, comente e compartilhe esse conteúdo. E se você gosta de saber sobre tecnologia, assista também esse vídeo que aparece aqui na tela. Telomerase e o segredo das células eternas. Eu sou o professor Lisandro e essa foi minha aula.